E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade aí às nossas aulas, ainda falando sobre instrumentos para o curso de formação de mecânica de manutenção aeronáutica na habilitação de aviônica. Vamos falar hoje de alguns procedimentos, né, que estão contidos na apostila para remoção e instalação dos instrumentos. Mesmo antes de iniciarmos e vermos todos os slides com o conteúdo que a nossa apostila nos apresenta, é importante uma informação para vocês. Seja qual for o procedimento que o mecânico de manutenção ele vai executar numa aeronave, ele tem que fazê-lo em conformidade com um dado técnico aprovado. Esse dado técnico aprovado tem que ser o manual de manutenção da aeronave, um boletim de serviço, né, uma diretriz de aeronavegabilidade, né, são documentos que possuem dados técnicos aprovados. Não se pode fazer qualquer intervenção em um produto aeronáutico que tenha certificação de tipo sem que ele esteja apoiado em um dado técnico aprovado. Isso é fundamental, pessoal. Nós vamos ter a oportunidade de conversarmos mais à frente sobre alguns aspectos ligados à questão de legislação, mas eu sempre digo para os meus alunos, qualquer intervenção de manutenção, o mecânico de manutenção ele tem que, ao final do seu serviço, ter atendido a duas conformidades distintas. Uma é a conformidade técnica. Então, é o saber fazer, o hands-on, e isso ligado, apoiado a um dado técnico aprovado, manual de manutenção. E a outra é a conformidade legal. Então, se eu fizer tecnicamente perfeito, mas não tiver usado o manual, eu não atendi a conformidade legal. Então, é importante que a gente, ao executar manutenção em um produto aeronáutico, uma aeronave, qualquer dos seus componentes, ela seja executada a manutenção em conformidade com um dado técnico aprovado. Tá ok? Fica a dica, isso vale para a vida inteira de vocês, tá bom? Então vamos lá sobre remoção e instalação de instrumentos. Bom, pessoal, a gente vai ver aqui basicamente dois tipos de remoção, né, procedimentos básicos de remoção, cuidados básicos de remoções, com relação a dois tipos de instrumentos. Instrumentos que possuem flange e instrumentos que possuem braçadeiras. Bom, vamos lá. Instrumentos com flange. E ele dá aí uma listinha, né, do step by step que você tem que fazer. Isso aqui é um conteúdo didático, é um conteúdo que visa orientar didaticamente como executar uma sequência de ações para um determinado tipo de instrumento, mas eu reforço e ressalto que toda e qualquer intervenção deve estar apoiada no manual da aeronave. Então, para os instrumentos tipo flange, a primeira coisa que a gente vai fazer é desligar, né, os conectores elétricos e quaisquer outras tubulações que possam estar ali relacionadas àquele instrumento que a gente vai remover do painel. Em seguida, a gente remove os parafusos de fixação, tá ok? Então vai ter lá, geralmente 3 ou 4 parafusos, né, para fixar o instrumento, você retira isso, né, e após isso, finalmente você vai e saca, remove o instrumento do painel. Bastante simples. Não muito diferente, os instrumentos tipo braçadeira, né? O que vai distingui-los um do outro é justamente a forma de fixação. Esse por braçadeira, o que eu faço primeiro? Afrouxo o parafuso que faz o travamento da braçadeira, né, no instrumento, né, e com uma das mãos eu vou retirando o instrumento do painel, enquanto que com a outra, né, finalizando, eu vou desconectando, né, tirando o conector da parte da traseira do instrumento, né? E com isso eu tenho o instrumento retirado do painel. Beleza? Tranquilo, sossegado, né? Lembrando, mais uma vez, eu não me canso de falar isso, todos esses procedimentos de remoção e de instalação de qualquer componente, seja ele um instrumento ou qualquer outro, em conformidade com o manual de manutenção da aeronave. Tá ok? Essa é uma dica preciosa que jamais vai deixá-los em uma situação à margem do regulamento.
Bom, alguns cuidados que a gente tem que ter com os instrumentos. Na aula passada, a gente falou e viu sobre alguns requisitos, né, que os instrumentos precisam obedecer quando da sua construção. Precisão, segurança, simplicidade, durabilidade, leveza, né, capacidade de funcionamento em faixas extremas de temperatura. São características importantes, né, e cuidados que eu preciso ter, ter conhecimento, né, que eles existem, que eu preciso cuidar para que eu não exponha, né, um determinado instrumento a uma condição para a qual ele não foi projetado, ele não foi construído. Bom, ainda tem que ter leitura fácil, né, uma resistência à corrosão, né, uma aeronave ela vai operar em diversas atmosferas, né, e isso vai levar ao surgimento de maior ou de menor possibilidade de corrosão. Eles têm que ser construídos, né, e preparados para suportarem a corrosão. Bom amortecimento, questão da vibração, insensibilidade à aceleração, ou seja, não ser um instrumento altamente sensível à aceleração ou desaceleração causada pela aeronave, né? Possibilidade de indicação além dos limites dentro dos quais vai trabalhar, porque muitas das vezes, né, por uma condição particular daquele momento do voo, o piloto extrapola os limites operacionais, né? Mas ele precisa continuar tendo condição de monitorar. Uma determinada faixa de indicação ela tem que estar para além daquilo que seria a faixa de operação normal ou desejável. Ser de fácil instalação, né, isso implica em menor quantidade de horas disponíveis da aeronave, né, na menor quantidade de hora de manutenção, isso está intimamente ligado a custo de operação da aeronave, né. Também requerer um mínimo de manutenção, né, isso está ligado também diretamente à indisponibilidade, a custo de manutenção. São cuidados que a gente precisa estar aí bastante atento, né? E para que a gente mantenha esses instrumentos, né, com informações seguras, precisas, né, dentro da aeronave, é preciso que, com uma certa periodicidade, né, e em algumas fases, a gente faça algumas visitas à aeronave, a esses instrumentos, e façamos aí algumas inspeções, né? Esses trabalhos vão envolver uma inspeção propriamente dita, né, que visa conservação, reparação. Eu preciso cuidar de procedimentos corretos de armazenagem. Pessoal, isso é muito importante, porque muitas das vezes o que vai acontecer? Você vai estar trabalhando numa oficina de manutenção em que ela faça inspeções de grande monta, inspeções maiores, nas quais a aeronave vai ficar indisponível por 2, 3 meses, e você vai precisar desmontar a aeronave, vai precisar remover os instrumentos. E como eu vou ter que acondicionar, armazenar esse equipamento? É importante que você saiba que dentro do conjunto de manuais de uma aeronave existe informações ou um manual específico que vai tratar sobre os cuidados e as formas de armazenamento, de estocagem de componente. Olha, eu já vi muita gente boa perder componente, né, ter que levá-los a fazer uma inspeção maior, porque estocaram de maneira não conforme os procedimentos descritos no manual de manutenção, dentro dos procedimentos de estocagem. É muito importante. Então, essas prescrições todas, né, são dadas pelo fabricante, estão dentro do compêndio da documentação técnica e é sobre elas que a gente tem que trabalhar. Tá ok, pessoal? Muito cuidado com isso, com todos esses trabalhos e principalmente com relação à armazenagem. Tá joia? Vamos lá. Os reparos dos instrumentos, eles só podem ser executados por oficinas e pessoal especializado. Isso é muito importante, pessoal, porque você às vezes trabalha numa oficina de manutenção de célula.
Você vai receber o avião, você vai receber a aeronave, o helicóptero, para fazer uma inspeção de 600 horas, de 1.200 horas, de 150 horas, né? E você, como mecânico de manutenção daquela organização, vai poder fazer manutenção para aqueles componentes, para aquela aeronave para a qual você tem qualificação, que você tem curso, e nas aeronaves para as quais aquela oficina está certificada no nosso caso aqui, pela ANAC. Tá? Então, às vezes, você vai se deparar com a seguinte situação: você vai fazer uma inspeção, vai encontrar uma situação não conforme num determinado instrumento, né? E você vai ter que remover aquele instrumento, pedir um instrumento novo e encaminhar aquele instrumento que você removeu para uma oficina de reparo. Porque eu preciso que uma oficina com certificação em instrumentos, ela faça aquele reparo que você detectou uma não conformidade durante a sua inspeção. Entendeu? Porque o seu nível de atuação vai até onde o manual de manutenção lhe permite. Né? E ele vai dizer para você, ele vai te dar os limites. Excedendo aqueles limites de inspeção, você vai ter que encaminhar o instrumento para ser manutenido por uma oficina certificada. Tá ok, pessoal? Cuidado com isso aí. Bom, esses reparos eles podem ser de retoque de pintura, né, da pintura luminosa ali no mostrador, né, e ponteiros, substituição de peças, né? Então, você viu lá um velocímetro, o ponteiro está travado, não está movimentando mais. Quando ele vai para uma oficina de manutenção de instrumentos, é possível que o técnico lá, olha, eu tenho que trocar a peça tal e tal, porque ela não está mais funcionando. Então, eu substituo peça. Um reajuste do mecanismo do instrumento, um ajuste, né, uma calibração. Lubrificação em certas partes desse instrumento, às vezes precisam ser feitas durante o processo de reparo desse componente. Então, é sempre importante a gente ter a consciência de que todo e qualquer trabalho de reparo em um instrumento, ele vai requerer técnico especializado, ferramenta apropriada, né? E também a documentação técnica, né? Esse é o tripé, pessoal, da manutenção. Qualquer manutenção ela só pode ser realizada se você tiver o dado técnico, se você tiver o ferramental necessário e se você tiver pessoal devidamente treinado. Tá ok? Então, cuidado com isso para a gente não executar qualquer atividade que coloque a sua condição à margem do que prevê o regulamento. Né? Alguns instrumentos, devido à sua característica, quando saem de fábrica, eles saem lacrados, possuem um lacre, né? Esse lacre não é permitido de forma nenhuma ser removido, né? Esse selo, né? Durante os trabalhos de manutenção, né? E tampouco abrir determinadas caixas. Às vezes a gente tem a curiosidade de querer abrir e isso não é, às vezes, possível no nosso nível de manutenção. Tá ok, pessoal? Bom, inspeções que esses instrumentos e que nós, como técnicos, vamos fazer ao longo das nossas atividades de manutenção. É importante, pessoal, a gente ficar bastante atento com relação a essa questão de inspeção, porque inspeção está ligado diretamente ao que a gente chama de programa de manutenção da aeronave, que em algumas aeronaves a gente conhece como PRE, né? E em outras como MSM, Master Service Manual. Todas as nossas ações de manutenção, de inspeção programadas estão descritas nesse manual. Então é importante que o mecânico conheça o programa de manutenção da aeronave com a qual ele está trabalhando. Vamos lá. Inspeção diária. Essa inspeção ela vai conter todos os cuidados que nós mecânicos temos que ter com os instrumentos antes de que uma partida nos motores seja iniciada. Okay? Então é uma inspeção que a gente às vezes chama de pré-voo. Está dentro do requisito do pré-voo. Antes do voo de acontecer, eu vou lá, faço aquelas inspeções.
né? E aí eu vou ter que ver, em relação aos instrumentos, o que particularmente aquele roteiro de inspeção diária pede para eu executar. Então, por exemplo, eu vou verificar todos os ponteiros quanto a erros excessivos na posição do zero, né? Exceção se faz a termômetros e instrumentos que funcionam com pressão absoluta, porque esses vão mudar a sua indicação em função daquela condição de temperatura e pressão ambiente. Então, é natural que ele esteja indicando uma temperatura fora do zero. Então, se você olhar um termômetro, né, de temperatura do ar externo, ele não vai estar marcando zero, né? Ele vai estar marcando a temperatura que está sendo medida naquele momento, ok? Verificar todos os instrumentos com relação aos seus vidros, se eles estão fixados, se eles não estão soltos, ou se eu tenho ali alguma rachadura, né? Verificar todos os botões de travamento e ajuste quanto à liberdade de movimento, né? Percebam que a maior parte desses itens, dessas inspeções, são checks simples, cheques rápidos, né? E que não vão requerer nenhuma ferramenta especial. São inspeções realmente visuais, né? E que facilmente executáveis com uma boa dose de observação, né? De meticulosidade, características importantes aí para um bom mecânico. Algumas prescrições especiais de inspeção podem ser aplicáveis a alguns instrumentos, né? E aí devem ser seguidas, né? De forma a que individualmente aquele instrumento que necessita de uma prescrição especial, aquele instrumento você execute aquela atividade de forma conforme prescrito no manual. Bom, as inspeções antes do voo, né? Antes do voo, pré-voo, compreende as precauções a serem tomadas pelos mecânicos todas as vezes que os motores são postos em funcionamento, né? Essas prescrições se seguem de ordem geral para todos os instrumentos da aeronave e, insisto, estão lá no manual de manutenção da aeronave, dentro do programa de manutenção dessa aeronave, ok? Vamos verificar se todos os ponteiros, né, estão com a sua oscilação ali dentro de uma faixa tolerável, ou seja, não estou com oscilação excessiva, né? Se as leituras de indicador de RPM, por exemplo, estão de acordo com as exigências contidas no manual de operação, né? Se as faixas estão corretas, né? E aí, inspeção periódica, pessoal. Então, o que é inspeção periódica? O manual vai chamar a um determinado período, seja horário, seja calendário, seja por ciclo, para que seja verificada, né? E você faça aquela determinada inspeção. Então, quando eu completo uma determinada horas de voo, eu vou lá e tenho que cumprir aquela inspeção. E como eu falei para vocês lá no início, essas inspeções estão especificadas sempre no manual do programa de manutenção da aeronave. Ele chamou aqui de PM, né? O programa de manutenção da aeronave. Isso é bastante importante, vocês ficarem atentos para cumprirem essas prescrições conforme prevê o manual do programa de manutenção. Cumprir não somente conforme o step by step que está lá, mas dentro daquela periodicidade que o manual pede, ok? Melhor, determina. Bom, a parte da inspeção relativa aos instrumentos tem que ser feita por alguém especialista em instrumentos, né? De aeronave, e esse especialista é um mecânico de aviônica, né? Lembrar que essa apostila da ANAC, ela é de uma época em que as habilitações elas eram segmentadas, né? Então eu tinha sistema elétrico, instrumentos. Hoje não, hoje a habilitação é de aviônica, ela é completa. Então essa pessoa que faz a inspeção de instrumentos é alguém que possui a habilitação pertinente a esse tipo de atividade, e isso está dentro das prerrogativas e limitações de um mecânico de aviônica, ok?
As prescrições gerais que se seguem são aplicáveis a todos os instrumentos, né? O que eu tenho que fazer? Verificar os instrumentos e as suas unidades, quanto à segurança de montagem, todas as tubulações e conexões quanto a fugas. E aí é muito importante, quando você estiver fazendo uma inspeção, instrumentos anemobarométricos, né, que não podem ter aí perda de informação de pressão, né, verificar todos os ponteiros e marcações, né, se essas informações coloridas ali estão ok, se eu não tenho nenhuma descoloração, se eu não estou perdendo informação. Verificar se as marcas para os limites de utilização estão na posição exata e se são bem visíveis, sobretudo. Verificar todas as ligações elétricas, né, para se eu não tenho ali questão de mau contato, principalmente os conectores, porque com o funcionamento dos motores, né, ou dos rotores, se eu estiver falando também de um helicóptero, a vibração pode levar a que gere ali em alguma condição um mau contato e eu não tenho uma boa operação do instrumento. Importante verificar os amortecedores, né, dos painéis, né, com relação à sua fixação, tensão, se está ali trabalhando de forma conveniente a amortecer realmente, a absorver essas vibrações excessivas que podem vir a ser nocivas ao bom funcionamento dos instrumentos. Bom, substituição dos instrumentos. Pessoal, insisto, parece chato, mas vocês vão ver que isso acontece no dia a dia, né? Tanto substituição quanto inspeção, qualquer ação tem que ser feita por pessoal qualificado, com base na documentação técnica e em oficina devidamente homologada. Bom, e quais são os motivos que podem me levar a ter a necessidade de remover, né, um instrumento para substituí-lo por outro em melhores condições? Impossibilidade dele indicar daquilo que ele está ali projetado a fazer, né? Quando uma indicação é duvidosa, né, e você não consegue precisar ou trazer para um ajuste que o manual aceita como um limite ali que esteja fora do padrão, defeitos em relação à vedação, né? Ponteiro solto, né? O vidro, né, rachado, opaco e que impede aí uma leitura segura do instrumento. As orelhas de fixação quebrada ou rachada, isso pode gerar aí, com a vibração que o instrumento se solte durante o voo, né? Mecanismo de trava ou ajustagem que não esteja funcionando perfeitamente, né? Marcas luminosas escuras ou descoloridas, defeitos no mecanismo interno, enfim, uma série de itens que podem nos levar a ter que substituir um instrumento. Bom, toda vez que eu tiver que remover algum instrumento e instalar o instrumento numa aeronave, eu tenho que tomar algumas precauções. E a maior parte dessas precauções, se não todas elas, né, dentro do manual, e aí a gente tem lá algumas mensagens que nos vão chamar a atenção dentro dos manuais para cuidados que a gente tem que ter. Então nós temos lá os notes, os warnings, os cautions, né? E a gente precisa ter aí a proficiência de leitura, principalmente da língua inglesa, que os manuais geralmente estão na língua inglesa, para poder ler aquelas precauções e quando chegar nesses pontos em que o fabricante acredita que aquela informação é importante, se você não seguir, você vai danificar o instrumento ou vai ter um dano físico importante, ou mesmo colocar a aeronave numa situação de risco, ele vai chamar você a atenção com mensagens de warning, de caution e algumas notes, né? Bom, então a maioria desses instrumentos vão sofrer desgastes, né? Mas são perfeitamente reparáveis durante todo o seu ciclo de vida, né? E todo instrumento que não tiver em condições operacionais, ele deve ser removido da aeronave e deve ser enviado para oficinas especializadas para serem reparados, serem aprovados para retorno ao serviço e, novamente, devidamente instalados nas aeronaves e colocados em uso. Ok, pessoal? Beleza?
eu acho que está tranquilo até agora, né? Qualquer dúvida é só a gente voltar, revisar e fazer uma leitura do conteúdo da nossa apostila, né? Bom, instrumentos são altamente sensíveis, né? E aí, por isso a gente precisa ter o máximo cuidado no trato com eles. Não pode deixar cair, não pode deixar exposto a altas temperaturas, a umidade, enfim, aquelas características importantes que os instrumentos precisam ter, que a gente viu com relação à sua construção, e que quando a gente está em manutenção, precisa também ter cuidado com eles, porque se não for assim, a gente pode danificar o instrumento e com isso gerar uma indisponibilidade da aeronave até que a gente tenha o retorno desse instrumento vindo de uma oficina de manutenção ou mesmo esperar uma compra e a chegada do instrumento para substituir, o instrumento novo para substituir aquele que está danificado. Sempre que possível, substituir o instrumento por outro do mesmo tipo, da mesma marca de fabricação. Pessoal, mais uma vez, tudo que fazemos é em conformidade com a documentação técnica. Então, quando eu tiver que pedir um determinado instrumento para ser substituído, eu vou ter que acessar um manual chamado IPC, que é o Catálogo Ilustrado de Peças, e encontrar ali qual é o part number do componente, do instrumento que eu vou pedir reposição, né? E é possível que eu consiga pedir tanto aquele instrumento com o mesmo part number que eu estou saindo, ou um part number equivalente, mas sugerido pelo próprio fabricante no IPC. Eu não posso, por minha conta e risco, achar que um instrumento é parecido com o outro e eu vou pegar esse dessa aeronave e colocar na outra aeronave. Não pode, né? A gente tem que obedecer o que está prescrito na documentação técnica. Então, mecânico, toda vez que tiver que fazer a substituição de um equipamento, certifique-se lá no IPC de que você está fazendo o pedido correto, para a aeronave correta, para o modelo da tua aeronave, né? E preencher a requisição de suprimento corretamente e receber corretamente o componente. Pessoal, é um inconveniente muito chato, e eu já tive a oportunidade de presenciar fatos como esse que eu vou exemplificar para vocês aqui, nas oficinas pelas quais eu trabalhei e dei suporte à gestão. Às vezes você pede um componente, o componente chega e o mecânico diz assim, não, mas esse não serve na aeronave. Aí eu, mas como não serve? Você não pediu? Né? Ele não observou no IPC que para aquele modelo de aeronave dele, particularmente, ele fez o pedido errado. Ele tinha um outro part number que era o específico para aquele tipo de aeronave. Então, se certifique, né, tenha certeza, né, tenha a proficiência de consultar o IPC de forma correta para poder fazer a requisição correta. Porque, novamente, a gente vai impactar na disponibilidade, a aeronave vai ficar mais tempo indisponível e outra que é pior ainda. A sua empresa fez a compra de um componente que não precisava. E, pessoal, a gente sabe que em se tratando de aviação, nada é barato. E aí, como é que eu vou me livrar? Para onde eu vou mandar um outro instrumento que, para aquela aeronave, para aquele projeto que eu estou executando naquele momento, ele não é aplicável. Então, cuidado com isso, mecânico, porque isso não é bom para a nossa imagem. Nós temos que ter a proficiência de saber consultar a documentação para fazer a requisição e a substituição correta de um determinado instrumento, ok? Bom, aqui está falando exatamente o que eu já falei anteriormente, né? Que em alguns casos pode substituir por outro de mesma espécie, mas de fabricação diferente. Isso vai estar lá no manual. O manual vai te dar essa possibilidade. Não é você que vai definir que isso é possível ou não, ok? Nunca troque localização de instrumento. Pessoal, isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? O painel de instrumentos, se você pegar o PMV da aeronave, né, para aquela aeronave, por isso o PMV não pode trocar de aeronave, o PMV é daquela aeronave, daquele serial number, né? O PMV ele tem em uma de suas partes a disposição dos instrumentos no painel. Aquilo faz parte da certificação de tipo, eu não posso alterar. Se eu alterar aquilo ali, eu vou ter que ter um documento que suporte essa alteração, eu submeta isso à autoridade aeronáutica, ela tenha conhecimento, aprove
altera-se o manual de voo para inserir a nova configuração de painel. Então a gente não pode alterar a configuração de painel sem que uma autorização dada pela pessoa competente, autoridade aeronáutica, fabricante, tenha sido feita. Ok, pessoal? Não vamos cometer esse erro. E nunca deforme ou marque o instrumento, né? Isso é inadmissível. A gente não pode fazer isso. Bom, quando a gente estiver examinando ou testando o instrumento, né, nunca a gente deve colocar esses instrumentos a pressões excessivas ou anormais, né? A gente vai ter que estar sempre usando os valores dentro da gama de funcionamento do instrumento e aqueles definidos e determinados no manual de manutenção da aeronave. Tá ok? Lembrando que esses instrumentos são extremamente sensíveis. Os elementos sensíveis desses instrumentos que vão perceber qualquer alteração, seja de temperatura, de pressão, eles são altamente sensíveis. E se a gente submetê-los a regimes de operação extremamente excessivas, além da sua capacidade, a gente vai estar colocando esses instrumentos numa condição que certamente a gente vai danificá-los. Ok? Vamos lá. Algumas instalações torna-se necessário retirar outros instrumentos para ter acesso ao que está com defeito. É o que a gente chama em manutenção em abrir acesso. Então, mecânico, você tem que conhecer, você tem que estar familiarizado com a sua aeronave para saber que, para fazer determinada manutenção, chegar àquele instrumento ou componente que você precisa, é necessário abrir acesso, é necessário remover outros instrumentos. Então precisamos fazê-lo e fazê-lo com segurança, com tranquilidade e seguindo os procedimentos de manutenção descritos no manual de manutenção da aeronave. Bom, e quase chegando aí no finalzinho da nossa aula, né? Vejam a complexidade de um painel de instrumentos. Temos aqui um painel analógico, né, de uma aeronave Bandeirante, né, que olha a quantidade de instrumento que você vai ter oportunidade, né, em algum momento tem que fazer uma inspeção, tem que fazer uma remoção e trocar alguns desses componentes. A gente vê aqui o painel de um Brasília, não menos complexo e em quantidade de instrumentos do que o anterior da aeronave Bandeirante. Tá ok? Aqui um manual do Tucano, né, um pouquinho simplesinho, né, uma aeronave biplace, o painel dianteiro e o painel traseiro. Bem, e aí a gente vê o quanto de trabalho a gente vai ter para a manutenção e a continuidade da operação da aeronave em relação à confiabilidade dos nossos instrumentos. Tá ok, pessoal? Olha aí, uma sequência de instrumentos, né? Eles aí já isoladamente. E é isso aí. Por isso, a gente termina a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente tentou colocar de forma bastante didática. Agradeço a sua atenção. Nos encontramos na próxima aula.